Aqui é o André para mais um tutorial para você inscrito e inscrita aqui do canal da DR Sistemas no YouTube. Vamos ligar esse equipamento comigo aqui para você observar na prática, para você colocar inclusive no seu cronômetro e verificar se o seu equipamento Samsung está entrando nessa média de velocidade igual a máquina do nosso cliente Álvaro. E eu já quero adiantar para você o que a gente fez. Nós recebemos esse equipamento, como você já viu, ele entrou já no sistema do Windows 10, mas quando a gente pegou essa máquina, ele estava como se fosse uma carroça extremamente lenta, devido ao fato de que esse equipamento ele tem um HD lento, muito lento, igual esse daqui. E o que a gente fez? Qual foi o projeto para esse equipamento aqui do nosso cliente Álvaro? Nós oferecemos para ele a melhoria de performance, de velocidade. Colocamos o SSD do tipo M2 SATA. Por quê? Esse equipamento aqui, Samsung NP350 XAA KDA-BR, ele só funciona o modelo do tipo M2 SATA e vai estar na descrição desse tutorial todas as peças que eu utilizei. Inclusive, a gente fez também o upgrade da memória RAM, colocando o máximo que essa máquina aguenta, que é 16 GB. Dito isso, vamos dar uma olhada comigo e aprender agora na prática. Iniciando a nossa aula, como vocês estão vendo, já fechei a tampa do equipamento do nosso cliente Álvaro. É o modelo Samsung NP350 XAA KDA-BR. E para fazer esse tutorial é bem simples. Eu vou utilizar uma chave de fenda, vou utilizar também essa espátula de plástico e eu vou utilizar essa palheta semelhante às palhetas de tocar violão e guitarra. Para abrir esse equipamento, o que a gente vai precisar fazer? Eu posso pegar a minha espátula de plástico e levantar essas borrachinhas. Elas vão sair de maneira bem simples. Eu inclusive já tirei toda a pressão dessa tampa para a gente ganhar um pouquinho de tempo nessa aula, nesse tutorial. Vai ser bem rápido na hora que você estiver reproduzindo na sua loja ou na sua assistência técnica. O outro detalhe importante que eu utilizei foi esses ímãs. Olha só, peguei o ímã apenas para tirar o parafuso. Esses parafusos, eles vão aqui. A gente tem um total de 4 parafusos, todos são do mesmo tamanho, como você pode observar aqui no detalhe. E para isso eu fiz o quê? Tirei ele com a chave de fenda. Utilizei o auxílio do meu ímã para a gente poder pegar todos os parafusos. E para fazer a abertura dessa tear down, dessa tampa inferior, é bem simples. Você pode utilizar essa palheta, semelhante a essa de tocar violão e guitarra, e você vai fazer o quê? Você vai pegar a sua palheta e passar nas laterais, na parte inferior e também na parte superior, que é próximo da tela. E aí você vai passar dessa forma, ele vai dar alguns estalos. Você pode ficar tranquilo referente aos estalos, é muito comum, para que a tampa ela venha a ser removida dessa parte do corpo de plástico do equipamento. É importante passar também aqui próximo da tela para você ter o acesso total à abertura do equipamento. Uma vez que eu já tirei, eu faço isso aqui, esse movimento alavanca, levantando para cima, para o meu lado. Olha só, vai sair bem fácil. Aqui no foco da câmera, como vocês estão vendo, é o modelo NP350 XAA KDA-BR. Eu vou deixar a descrição de todas as peças que eu vou utilizar para esse modelo, porque se você comprar errado, você vai ter que devolver no local que você comprou, porque esse modelo ele só funciona algumas peças específicas. Como você pode perceber, a tampa tem muito ponto de poeira, estava muito sujo, a gente já chegou a fazer a limpeza para vocês observarem, mas olha só, ainda falta fazer a limpeza nessa parte aqui da tampa, da tear down. Antes da gente devolver, depois que a gente fizer o upgrade, antes da gente devolver essa tampa, eu vou fazer a limpeza completa dela para você verificar o resultado final. Esse notebook Samsung do nosso cliente Álvaro
é o modelinho de 2018. Ele conta com esse processador aqui, é o processador Intel Celeron. É um processador um quanto fraco, né? Um quanto tanto fraco. A performance dele é muito lenta, muito devagar. E para ajudar nessa questão da lentidão, ele conta com essa peça antiga, que é o HD mecânico. Isso faz com que a máquina fique extremamente lenta. E para solucionar essa questão da lentidão desse equipamento aqui, a gente decidiu colocar o SSD do modelo WD Green. Porém, o SSD que vai aqui, ele só funciona a versão M.2 SATA. Eu vou deixar o link na descrição para vocês do SSD. Mas, sem mais delongas, indo direto ao ponto no nosso tutorial, o primeiro passo que eu tenho que dar é remover a bateria. Para tirar a bateria, eu tenho aqui alguns parafusos, mas se você quiser puxar o cabo direto, você também pode. Porém, eu vou tirar os parafusos para vocês verem a maneira certa de tirar a bateria do equipamento para você fazer o seu serviço de uma maneira totalmente mais segura. Lembrando, nós também iremos colocar a memória RAM de 16 GB. Então vou tirar os parafusos aqui e aí a gente tira aqui o conector de bateria desse equipamento. Vamos começar tirando os parafusos. Removido o último parafuso, vou deixar ele aqui do lado por enquanto. Agora a gente já consegue levantar a bateria. Vou pegar a minha espátula de plástico para poder fazer uma alavanca. Aí agora o que eu faço? Para tirar a bateria, eu vou puxar o conector segurando nessa parte preta, para você ter mais sustentação na hora de remover o conector. Olha só, bateria removida com sucesso. Essa é a maneira correta de tirar, de fazer toda a atualização. Por quê? Porque se você tiver com uma luva antistática removendo a bateria, você vai estar trabalhando de uma maneira totalmente segura, e essa é a maneira correta de se trabalhar. Depois eu vou fazer a limpeza também aqui da parte das células da bateria, para a gente poder deixar a máquina perfeita para o nosso cliente Álvaro. Dando continuidade no nosso tutorial, o primeiro upgrade que eu vou fazer será da memória RAM. Eu tenho apenas dois parafusos que ficam, um na parte de cima e outro na parte de baixo. Vou tirar esse primeiro parafuso, ele é da cor preta, diferente dos demais parafusos, como você pode observar, o tamanho dele é menor também. E agora eu vou tirar o parafuso da parte de baixo. Olha só, observa comigo com bastante atenção para você fazer da maneira correta aí na sua loja, na sua assistência técnica. Uma vez que eu tirei essa parte de proteção de alumínio, eu vou deixar ela aqui do lado por enquanto e eu vou pegar a nossa memória RAM de 16 GB na frequência 2666. Lembrando, o link da onde eu comprei vai estar aqui na descrição. Você pode comprar utilizando o nosso link. Deixa eu remover essa memória RAM que vem de fábrica de apenas 4 GB. Para remover é bem simples. Eu tenho uma presilha do lado direito, outra do lado esquerdo. Eu vou abrir essa presilha dessa forma aqui, ó. Abrir a presilha, ele meio que levanta já a memória e eu puxo para o meu lado, ó. Puxei para o meu lado, está aqui. Feito a remoção da memória RAM de 4 GB. Chegou a hora de fazer a instalação da memória da Crucial de 16 GB, como vocês estão vendo aqui no detalhe. Tirei ela da caixinha de plástico para fazer a instalação da memória. É muito fácil, eu vou apenas devolver ela pro chassi, para esse chassi aqui, para esse slot de memória. Eu levanto ela nessa posição em um ângulo de 45 graus e encaixo ela até o final. Observa comigo com bastante atenção e com bastante calma também. Encaixei a memória no slot, agora é só descer a memória até o final. Agora eu pego essa chapinha de alumínio, devolvo e coloco os dois parafusos. Dessa maneira aqui, observa comigo. Faça com muita calma e muita tranquilidade para que você venha ter um resultado excelente. Lembrando, nós colocamos aqui 16 GB de memória, substituindo a memória que vem de fábrica de 4 GB. Aperto esse primeiro parafuso até o final, sem forçar tanto o parafuso para ele não espanar.
Agora eu venho aqui para esse parafuso, aperto ele até o final também. Está feita a instalação da memória RAM da marca Crucial. A memória tem 16 GB de tamanho e ela é uma memória com frequência 2666. Como você está vendo aqui na caixinha, vai estar o link na descrição. Chegou a hora de fazer a instalação do SSD do tipo M2 SATA. Nós escolhemos esse aqui, da marca WD Green. Ele tem aqui uma capacidade de armazenamento de 240 GB de espaço, como vocês estão vendo. Como o nosso cliente já tem um HD mecânico, para ele essa capacidade de 240 GB vai atender a necessidade. Agora vamos fazer a instalação do SSD. Para fazer a instalação do SSD do tipo M2 SATA é bem simples. Eu vou puxar essa travinha aqui, ó, que vocês estão vendo, utilizando a minha espátula de plástico, para a gente ter uma mobilidade nesse cabo flat. Eu vou levantar esse cabo flat, ele vem colado, aí você pode pegar de baixo para cima, puxar que ele já sai. Coloquei aqui do lado o nosso cabo flat apenas para a gente poder manusear. Eu tenho apenas um parafuso que vai aqui, você pode inclusive dar um zoom se você quiser. Eu vou tirar esse parafuso para a gente fazer a instalação do SSD do tipo M2 SATA. Tirar aqui o parafuso, deixar ele na pontinha da chave para a gente poder agilizar um pouquinho. E agora eu vou tirar o SSD M2 SATA daqui, da caixinha. Puxo aqui, é bem simples, é uma caixinha até que modesta comparada aos SSDs com uma performance maior, mas o objetivo é o mesmo. Aqui está o nosso SSD do tipo M2 SATA. Na parte de trás eu tenho todas as informações, número de série, todas as informações relevantes que eu preciso e a capacidade dele também, que é 240 GB de tamanho de armazenamento. Vamos ver se a câmera pega um foco para você. Vou posicionar o SSD no slot e vou colocar ele até o final, como você está vendo. Agora é só descer o SSD dessa maneira aqui, ó. Desci o SSD até o final, vou colocar o parafuso e começar a rosquear ele para fazer a instalação final do nosso SSD. Fiz a instalação do nosso SSD M2 SATA, é bem simples essa instalação. Agora eu vou devolver o cabinho flat aqui, onde a gente acabou de tirar ele. Posso posicionar ele dessa forma. Coloquei o cabinho flat, como vocês estão vendo. Quero mostrar para vocês o resultado final. Olha só, aproximando aqui para vocês da câmera. Aqui está o nosso SSD instalado da maneira correta. Aqui está a memória RAM da Crucial de 16 GB. Um detalhe importante que você tem que saber é: todas as peças, quando você compra, no caso do SSD, ele vem sem o sistema operacional, ele vem sem o Windows. Então a gente vai ter que fazer a formatação do absoluto zero. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição desse conteúdo que você está assistindo, ensinando como você criar o pendrive, como você faz para criar o pendrive com o Windows 10 e fazer a formatação do SSD do absoluto zero. Então assista para você fazer da maneira certa. Agora chegou a hora de devolver a bateria desse equipamento aqui, notebook Samsung NP350XAA, modelinho KDA-BR, com o processador Intel Celeron. Aqui está a bateria do nosso cliente Álvaro, como vocês podem ver, já fiz a limpeza da parte inferior. Para devolver ela, é a mesma coisa que a gente fez, a gente vai encaixar a bateria na proteção aqui de plástico. Eu vou pegar o conector da bateria, como vocês viram no início, e eu vou colocar ele até o final. Acompanhe comigo. É bem simples de fazer isso. Encaixo a bateria até o final, posso utilizar o auxílio da minha espátula de plástico. Tá feito ali a instalação da bateria da maneira correta. Agora é só devolver ela para a posição e colocar os parafusos. Coloquei todos os parafusos, como vocês estão vendo. Tá terminada a nossa instalação. Agora é só fazer a instalação do Windows 10, do absoluto zero, partindo do pendrive. E tá aqui a memória RAM que estava na máquina, de apenas 4 GB. É uma memória fraquinha. Agora a gente espera que essa máquina ela entre no sistema do Windows muito melhor e ela tem um desempenho excelente para o uso do nosso cliente Álvaro. Depois, é claro,
a gente vai monitorar para ver se a pasta térmica que vai aqui, ela está conseguindo segurar a questão da temperatura, mas eu vou colocar a tampa aqui, vou levantar o equipamento para vocês verem a velocidade que a máquina ficou. Depois de ter feito toda a limpeza do equipamento para o nosso cliente Álvaro, observa comigo aqui na contraluz como essa máquina ficou limpinha. A gente tirou toda a poeira, aqueles pelos de gato que estavam aqui, poeira na própria placa-mãe. É claro, a gente ofereceu para ele também a troca de pasta térmica que vai aqui. Porém, nosso cliente vai esperar um pouquinho, mas depois, futuramente, a gente pode fazer essa troca de pasta térmica e gravar o conteúdo de maneira gratuita para vocês. Olha só como que está a tampa, bem limpinha também. Para fechar a tampa, colocar essa tear down, é bem simples. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Colocar nessa posição aqui, no ângulo de 35 graus, descer, e aí você vai começar a apertar, você vai escutar alguns estalinhos como esse aqui, ó. É comum esses estalos porque ele está fixando nessa parte de plástico aqui do lado. Você vai fazer isso em todo o aparelho e depois é só a gente vir com os parafusos, semelhante a esse daqui. Os parafusos são do mesmo tamanho. Você vai fixar os parafusos e vai começar a apertar. É bem fácil de fazer isso. Eu creio que para você que tem assistência técnica, para você que tem loja, ou até mesmo você que é um entusiasta na parte de tecnologia, você vai fazer de uma maneira bem simples e fácil esse tipo de serviço no equipamento que você tem, igual esse daqui da Samsung. Vamos terminar de apertar aqui todas as partes de plástico. Na parte de trás também você pode ver, para não ficar nada solto, nenhuma ponta solta, você tem que apertar certinho. Pode observar que ele dá todos esses estalinhos aí, é comum. Agora vamos para o lado de cá e por último a gente vai colocar as 4 borrachinhas que ficam espalhadas aqui e fixam esse aparelho. Vamos colocar o primeiro parafuso. Agora eu vou apertar o último parafuso e colocar as borrachinhas. Coloquei a primeira borrachinha, o primeiro pezinho. Vou para o segundo, coloquei, vou para o terceiro e depois eu venho com os testes, ligando o equipamento, testando a velocidade do SSD para você ver o resultado final. Tá pronto, agora é só fazer os testes finais. Vou guardar aqui o meu imã, vou deixar as outras peças aqui, as caixinhas, e tá finalizado o equipamento Samsung NP350 KDA-BR. Caso você tenha um equipamento desse igual aí, quer fazer o serviço aqui na DR Sistemas, é só chamar aqui no WhatsApp. Observa comigo, o primeiro teste que eu quero fazer é medir a velocidade do SSD do tipo M2 SATA, comparando com o HD mecânico do nosso cliente Álvaro, que está aqui dentro da máquina. A gente deixou o HD mecânico apenas como unidade para documentos. Eu vou clicar aqui para a gente ver a leitura, que é read, e a escrita, que é write, para a gente verificar a leitura e escrita desse SSD aqui da marca WD Green. Vamos deixar a caixinha aqui do lado por enquanto e depois a gente vai medir também a velocidade dessa peça aqui, que é o HD mecânico. Lembrando, esse modelo específico da Samsung, esse modelo só funciona o tipo M2 SATA, que o link vai estar aqui na descrição. Vamos observar a leitura, como vocês podem ver, ela já está aqui na faixa de 534 megabytes por segundo. Agora, a escrita, a gente vai esperar o programinha fazer a escrita para a gente fazer a nossa medição de performance, comparando o HD mecânico com o SSD que já está na máquina. Vamos esperar ele terminar ali, tá quase terminando. Como você pode ver, a unidade C é o nosso SSD. Vamos verificar se ele fecha nessa parte aqui de 469 por 534. Deixar ele terminar esse stop aqui, terminou o stop, então essa é a velocidade final para esse SSD aqui, ó. SSD WD Green do tipo M2 SATA. Vou deixar o link dele na descrição, como eu já te disse.
E agora, o que eu quero fazer? Eu vou mudar aqui para a unidade D, a gente muda para a unidade D e eu vou pedir também a leitura, que é read, e a escrita, que é write, só para você ter um comparativo do que é você ter aí um upgrade de HD para SSD, ou utilizar os dois juntos, que é o caso desse equipamento aqui. A gente manteve o SSD como unidade para o sistema do Windows 10 e o HD mecânico apenas para a unidade de armazenamento de fotos e arquivos e dados pessoais. Vamos esperar ele concluir. A leitura, como você pode ver, ela está já 4 vezes mais baixa do que o próprio SSD. Olha só, ele vai oscilando aí na faixa de 100 megabytes, 120 megabytes, porque esse equipamento também tem 16 GB de memória. Se ele tivesse pouca memória, que é o caso que ele tinha aqui, apenas 4 GB, essa capacidade de leitura e escrita seria reduzida também. Memória eu vou deixar aqui do lado, para daqui a pouco a gente vai olhar a memória. Está aí, ó, uma média de 123 de read, que é leitura, e write, de escrita, 118, 119 megabytes por segundo. Isso é 4 vezes menos do que o nosso SSD do tipo M2 SATA. Tá feito aqui o teste final. Como você observou, o SSD do tipo M2 SATA superou o HD mecânico. Infelizmente, nesse modelo, não é possível você colocar o SSD NVMe. É uma especificação exclusiva desse modelo. Se fosse possível, essa velocidade do SSD aumentaria ainda mais do que já está. Agora, eu quero monitorar a máquina aqui junto com você, para você observar aqui comigo o desempenho. Aqui no disco 1, a gente tem o nosso SSD, tá bem tranquilo, não está dando pico. Aqui a gente tem a CPU também aparentemente está ok, tranquila. E aqui o nosso HD mecânico. Já a nossa memória RAM de 16 GB está aqui. Lembrando, o link dessa memória RAM que eu coloquei nesse equipamento aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Ela é da marca Crucial e ela tem a frequência 2666, 1.2 volts CL19. Essa memória aqui a gente vai dispensar ela e basicamente esse foi o teste de performance do equipamento. Eu vou fazer o que para a gente finalizar? Eu vou desligar ele, vou fechar tudo aqui, vou desligar ele e vou pedir para você observar o tempo entre desligamento do equipamento. Vamos esperar esse LED azul apagar e depois eu vou ligar novamente só para você observar, colocar aí no seu cronômetro de novo, para você ver se a sua máquina Samsung ela vai entrar nessa média de velocidade igual do nosso cliente Álvaro. Eu vou apertar o botão liga e desliga para a gente começar a monitorar no nosso cronômetro a velocidade que essa máquina entra no sistema do Windows 10. Observa comigo para você ver essa média que nem eu havia falado para você, uma média de até 15 segundos, né, 13 segundos aí, 15 segundos no sistema do Windows 10 depois que a gente fez a atualização para SSD. E se você, claro, quer ter uma máquina igual do nosso cliente Álvaro, você não pode perder tempo, o link da ADR Sistemas vai estar aqui na descrição. Você pode mandar o seu equipamento igual ao Álvaro via correio, via aplicativo. Nós iremos deixar a sua máquina rápida igual a do nosso cliente Álvaro. Entre em contato conosco agora mesmo. Quero agradecer você que ficou até o final desse conteúdo. Lembrando, caso você tenha o equipamento igual do nosso cliente Álvaro e quer fazer o serviço aqui na loja, o link do WhatsApp vai estar aqui na descrição. Será um prazer enorme te ajudar e transformar o seu equipamento Samsung que estava lento em uma máquina de altíssima performance. Não se esquece, compartilhe esse conteúdo com aquele seu amigo, amiga que tem um equipamento que pode estar lento. Você pode ajudar essa pessoa. Eu vou deixar um tutorial para você também mostrando uma máquina que a gente fez Samsung parecida com essa daqui, que ela ficou apta inclusive para jogos online. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card passando e no final desse vídeo também. A ADR Sistemas agradece a sua audiência. Não esquece, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo que faz
o canal crescer e nós iremos continuar trazendo conteúdo gratuito para você, inscrito e inscrita do canal da DR Sistemas. A gente se vê!